Gente, estamos de volta aqui com o Ruralcast, mais um Ruralcast aqui, ó, direto da cidade de Cacoal, coração da Amazônia. E a gente está aqui hoje com um especialista, gente, especialista na comunicação e marketing direcionada ao agro. É ele, Johnny Costa. Seja muito bem-vindo ao Ruralcast. Obrigado, Rosângela. É uma satisfação estar aqui contigo aqui, que é ainda mais nesse programa aqui que é inovador, né? E que traz voz aí para o homem do campo, né? Isso é muito importante, porque o nosso estado vive da economia rural, né? Johnny, e olha, uma coisa que foi novidade para mim, tá? Eu não sabia, a gente já tem falado há algum tempo, né? Sabia da sua paixão aí pelo agro, mas você também tem um canal direcionado mesmo, né? A esse tema, falando do agronegócio. É que eu nasci dentro do agro, né? Tipo assim, minha família vem desde pequeno mexem, né? Tipo assim, meus avós, então... E quando eu fui para comunicação, foi meio que natural eu migrar para essa área, né? E naquele momento lá atrás, você via que faltava esse interesse da mídia para o agro, né? Você via que tinha os produtores e tal, você via em casa essa reclamação e às vezes com uma roda de amigo, de conversa, o pessoal comentando que tinha aquela pressão toda, mas você não via um material direcionado ou alguém falando, dando voz igual vocês têm dado hoje, ou assim, dado essa atenção para os produtores, para as pautas que vêm do agronegócio, né? Então, assim, naquele momento a gente trabalhou junto com instituições de sindicais, de patronais, para poder, no início, ter trabalhando nesse sentido. Aí depois acabou, tipo assim, eles não deram continuidade, eu falei, não, precisa ter algo. Aí eu criei algo, criei o canal e ele continua, né? E, assim, de uma forma mais lenta, né? Porque é um público muito específico, não é pro grande povo, mas assim, é um público específico. E ele vem ali crescendo junto com os produtores. Domínio, né? Domínio. Domínio rural. Domínio rural. Top. E, Johnny, assim, justamente isso que você comentou, né? Que é a nossa missão, de verdade, que a gente quer aqui no Ruralcast, eu acho que é a palavra certa que você usou, que é dar voz, né? É realmente dar voz, a gente levar esta informação sobre esse mercado do agronegócio, que eu acho que aqui é tão importante, né? Nós vivemos disso aqui, né? Se você pegar bem assim, a pauta de exportação de Rondônia, os 10 primeiros itens é do agro. Então, vai ter o que ali diferente? Às vezes uma mineração, madeira bem pouco. Acho que lá no final já dá depois dos 10. Mas os 5 principais é soja, milho, carne, café. É que o café agora tem um preço agregado, mas não, então ele acaba entrando em questão quando você filtra por valor. E produtos miudezas ali de refrigerados. Então, assim, se é um estado, e o legal do nosso estado é que é um estado diversificado. Vamos dizer assim, seria uma Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Você não tem, tipo assim, qual que é o potencial de Rondônia? O nosso maior potencial, o nosso maior ativo agropecuário é pecuária. Na agropecuária é pecuária. Sim. O que tem crescido? Apesar do povo assim, cresce muito. Só que é um número assim, a agricultura cresceu muito em Rondônia. Mas aí tu vai olhar em número, tipo assim, você pega lá, percentual, vamos fazer uma coisa grosseira, só para você ter ideia. Em percentual de área, vamos dizer, 600 mil hectares, de 6 milhões de hectares abertos, de 12,8 milhões de hectares total do estado, ou seja, é 10% da área aberta. Olha o potencial que tem se eu integro tecnologias, que seria eu integrar a agricultura na questão da recuperação de pastagem, que é a integração lavoura-pecuária, que eles chamam. Ou seja, nós temos em torno de mais de 5 mil, quase 6 milhões, mais de 5 milhões, quase 6 milhões de hectares de área de pastagem. Então, ou seja, eu tenho 90, de 8, vamos colocar assim, que tem áreas que não tem como ter agricultura, mas vamos colocar eu tenho mais 4 milhões e meio até de hectares aptos, abertos, antropizados, sem precisar desmatar, pronto para me fazer tecnologia e agregar, vamos dizer assim, hoje eu tenho um A. O A seria unidade animal por hectare. A média é 1 animal por hectare. A partir do momento que eu integro uma tecnologia, eu posso chegar a 5. Você imagina, a minha propriedade que eu tenho 100 animais, eu posso colocar 500.
a partir do momento que eu uso tecnologia. Olha o potencial. Hoje, vamos dizer assim, do método tradicional da maioria das propriedades, que a maioria das propriedades hoje não adotam tecnologia, elas têm um A, se ela passar para 5. A sigla, como é que é? UA? UA, unidade UA. animal, aí por hectare, no caso, que é usado, para poder fazer essa medida. Por exemplo, 1 hectare, 100%, é um animal, um bovino. No mesmo 1 hectare, só que vai lá, dependendo da forma que a pessoa usa, de 1 ano a 2 anos, 3 anos, para poder sair esse animal da área. O café, num hectare, são quase 3 mil e poucos pés. Então, hoje o café tá legal, né? Que o pessoal gosta de falar, né? Se você pega aí um hectare, uma média de produtividade do café, esse café que nós temos, que é o Conilon, o Clonal, e ele tem uma produtividade maior. Vamos colocar uma média de 80 sacas. Aí você só sabe multiplicar 80 vezes o valor de mercado. Então, no hectare, vale em tese, se você tem uma propriedade na qual você consegue ter a questão para mão de obra, que é outro detalhe que falta muito hoje no campo, você consegue ter uma rentabilidade muito maior hoje, né? Na verdade, com a produtividade maior, você consegue ter um equilíbrio, né? Então, essa diversidade de Rondônia é que garante também, assim, às vezes o boi está num momento ruim, o café está num momento bom. Aí tem às vezes que a pessoa também tem um peixe, que aí consegue ter um agregado ali na época do ano. Tem também a questão do leite. Algumas pessoas trabalham. Normalmente a pecuária ela está entre leite e corte, né? A pessoa tem um leite todo diário, que eu brinco que assim, se tem alguma coisa interessante na agropecuária, na propriedade rural, ainda mais se a pessoa é pequena, dá trabalho? Dá. Mas assim, é você ter aqui, o que pinga todo dia? Leite. Leite pinga todo dia. Ovo pinga todo dia. Né? Para quem quer pensar nessa questão assim, curto, médio e longo prazo, na economia rural, na sua propriedade, pensar em ter ativos no qual você, tipo assim, para me tirar leite, apesar de ser trabalhoso, eu vou gastar o quê? 2, 3 horas? E se eu adoto a tecnologia? Cara, baixa para menos de 1 hora, dependendo da quantidade de animais que eu tenho. Então, assim, em 1 hora você garante a sua alimentação, o seu custo, e ao mesmo tempo você já garante ali um agregado para você, que normalmente acontece o leite, ele dentro da propriedade, ele paga as contas, paga o diesel da caminhonete, paga a luz, paga até o sal do branco. Aí o cara, às vezes, pega a conta e faz assim, o leite não tá dando, me dá um trabalho danado. É porque o branco tava lá, é tipo a poupança, né? É um investimento de médio prazo. Porque anual vai me dar um bezerro, aí ele vende aquele bezerro anual. Aí quando ele vende o bezerro, o dinheiro vem limpo. Porque ele já usou o dinheiro da outra fonte. E às vezes a pessoa não faz essas contas, né? É incrível, né? Assim, igual aí na tua fala, né? A gente pode observar que no agro, ó, em alguns momentos você já citou tecnologia, a economia, né? Um planejamento ali. Então, assim, o agro realmente é um mundo à parte, né? Envolve tudo hoje, né? Principalmente a tecnologia, né? Muito agregado ao agro. Muito, assim, é uma coisa que eu defendo. Aqui no Brasil, ele tem que mudar a forma da política de incentivo ao pequeno produtor. Como? Vamos construir uma coisa diferente? Tipo assim, na minha opinião, tinha que ser isento de verdade. Vamos dizer assim, eles criam um plano safra, no qual eu vou comprar um produto, mesmo que eles deem uma isenção, eu estou pagando imposto ainda. Tecnologia para o pequeno. O drone é a melhor tecnologia para o pequeno. É um produto que você vai assim, ó. O drone, vamos colocar na pulverização. É um produto que você não tem quase contato nenhum com o defensivo agrícola. E você tem uma aplicação mais, assim, entre as que é a mais perfeita. Assim, a melhor, vamos colocar mais perfeita, é a melhor. E você imagina isso, tipo assim, o que eu vejo assim, eu já fui pro campo, né? Já produzi sua skin the game no agronegócio, já produzi. Né, plantei, produzi. E às vezes, estou nas férias, estou lá ajudando a fazer uma cerca, um curral, alguma coisa assim. E nesse processo, vamos lá, tem que fazer um defensivo na pastagem. Às vezes, o modo tradicional é pegar uma bomba de 20 litros, colocar nas costas e sair passando o defensivo naquela erva daninha. Sim.
Agora, qual que é mais arriscado? Eu estar com uma bomba nas costas, caindo, suando, caindo aquele produto em mim, ou eu ter um controle, tipo assim, um drone, uma tecnologia dessa na qual eu consiga atingir com mais eficiência aquele mesmo produto, sem estar me contaminando, me intoxicando. Aí você vê até movimento querendo proibir a aplicação aérea de drone. Ah, Aí eu nossa, falo, não, cara, isso eu não sabia. Mas já- como? Mas qual falta de o informação. Eu motivo? vou falar assim, é falta Ah. de informação e é ignorância. Que em vez de estar incentivando uma forma do pequeno, médio, ou tecnologia assim... Mas assim, mas qual o argumento para querer, né, É falta, impedir? simplesmente ignorância. Eu uso aqui a ignorância por falta de conhecimento, tá? Não é ignorância do cara ser rude. Não, Sim, sim. ignorância de falta de conhecimento. Porque se a pessoa lê artigos, vai para a parte técnica, ela não tem Sim. como entrar numa situação dessa. Aí tá, ai, que alguém usou para o modo errado. Cara, usar para modo errado todo mundo usa. O cara não bebe e sai para dirigir, tá usando o carro de uma forma errada. Sim. Entendeu? Então, assim, são tecnologias. Então, o pequeno, tipo assim, hoje nós temos um gap de tecnologia para o pequeno. Você tem... Ela é muito cara e às vezes você não tem... Você olha para o Japão, você tem até máquina que planta hortaliça. Uau. Entendeu? Tipo, faz canteiro, planta hortaliça. Você tem... na verdade, essa questão do drone, lá tinha até um helicóptero mais antigo de marcas conhecidas nossas, desde 50, porque eles já viram que a população ia envelhecer no campo e não tinha substituto. E é aquela questão da sucessão familiar, que está acontecendo a mesma coisa. Vai chegar uma hora que você não vai ter gente no campo. E aí como é que fica a produção de alimento? Eu tenho que aumentar a produção de alimento. Para me reduzir valor, eu tenho que aumentar a produção de alimento. E não é ficar restringindo o crédito, não é ficar criando picuinha. É eu dar condições do campo produzir mais e com mais eficiência. Que aí é onde entra a tecnologia que a gente está falando. Quando eu pego um pacote tecnológico, isento para esse produtor, isentar mesmo, tipo de imposto, aí isso é livre. Porque assim, quando eu isento na base, o produto chega aqui na gôndola do supermercado, chega mais barato. Porque eu vou ter uma produção maior. O produtor produz mais, que é a produtividade, que aí o custo fica melhor. Vamos dizer, é simples a questão do custo. Que lá você tem uma casa e custa lá R$1.000 o custo de você viver nessa casa. Você sozinha, tu paga 1.000. Vamos dizer, se você tem 2 pessoas e divide, é 500 para cada um. Se você tem 4 pessoas, sai 250 para cada um. Então, o que é? Vamos comparando assim, só para dar uma ilustração do que é produtividade. Vamos dizer, se eu tenho a mesma área hectare, vamos dizer, o apartamento, e ele produz só 1, o custo continua sendo 1.000 para 1. Então, quando eu produzo 10, cai para 100. Então, eu consigo reduzir o custo de venda e tendo lucratividade do mesmo jeito. E aí é um sistema circular de economia que vai melhorando cada vez mais. Sim, maravilha. E, assim, Johnny, eu tô vendo... Gente, não estava preparada para o Johnny ser, assim, tão técnico nessa área. Que coisa maravilhosa! Não, e olha, eu acabei deixando realmente para você se apresentar, Johnny, que eu só falei aqui que era um profissional realmente, né, da comunicação, especialista da comunicação nessa questão do agro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais aí de você, para realmente a gente entender. Olha quanta técnica, viu? Então, assim, eu gostar disso, né? Tipo assim, eu acho que tá na essência. E a comunicação, ela veio nessa questão de... Eu brinco que eu assistia muito filme de Super-Homem, né? Salvar o mundo, né? Ficava aquela... Ele era jornalista, aí depois veio o Homem-Aranha também, ele era fotógrafo, né? Vamos colocar assim, né? Então, você... Tem até um nome que eles falam, síndrome do Super-Homem, né? Então, a gente não vai salvar o mundo. Mas assim, se a gente puder levar uma informação de qualidade, tipo assim, por que você sabe tudo isso? É que a gente vai olhando, vai lendo, vai observando. Então assim, e o que é importante? Eu conhecer. É claro que o trabalho da comunicação às vezes não se aprofunda tanto. Tá tudo bem, que é isso, para eu pegar aqui com esse cara que conhece e levar para o produtor que não conhece. Eu gerar nele, vamos dizer assim, a curiosidade também dele, querer conhecer isso. Porque eu levando e trazendo consciência para ele dessa tecnologia, ele tem a opção, tipo assim, cara, eu vi isso em algum lugar, eu vou pesquisar, para mim parece que dá para melhorar a minha atividade. Então, ele vai buscar. Aí nesse cenário entra outras pessoas, né? Entra transferência de tecnologia, que aí vem as assistências técnicas, né? Que vai ele realmente levar para aquele produtor como implementar essa tecnologia. Sim.
E hoje, com o advento da internet, avançou muito a questão de acesso à tecnologia. Às vezes, assim, fui plantar milho em 2020, uma integração lavoura-pecuária, para mostrar que o sistema funciona quando tem ciclo. Individual, às vezes, não dá lucro, mas assim, o que eu quero pontuar? Eu sabia o que era interessante, tipo assim, o modelo produtivo que eu queria. Só que quando eu cheguei naquela região, naquela cidade, naquele município, eu não tinha ninguém preparado para aplicar. Tipo, eu não tinha o equipamento que eu precisava para fazer do jeito que eu queria. E isso acontece em todo lugar. Tipo assim, não adianta eu ter uma tecnologia e eu não conseguir implementar. Esse é outro gap também que existe na transferência de tecnologia. Eu tenho um cara que às vezes vai pegar a tecnologia e vai levar, mas chega lá no campo, não tem o equipamento necessário para o produtor efetivar aquilo. Tipo assim, um exemplo, curva de nível. Quantas associações rurais em Rondônia tem um torrenciador para fazer curva de nível? Curva de nível é importante para mim ter uma questão de proteção de solo, quando eu for mexer na terra. Né? Até, às vezes, ter um projeto de nível estadual da questão de preservação de solo. Mas isso, não adianta eu fazer só o projeto e empurrar para o produtor que já não tá tendo tanta condição. Cada vez mais vai ficando mais apertada. Então, como que a gente constrói isso, dando condição para que ele também consiga fazer isso? Então, assim, sim. E a comunicação está nesse ponto. Assim, a partir do momento que eu trago... Tá, mas você tem a formação na comunicação. Eu queria entender um pouquinho mais, assim, de sim. você eu sou formado, um pouquinho eu sou mais. formado em comunicação social e jornalismo, né? Eu me formei na Unir em Vilhena. Como eu te falei, desde cedo eu sou envolvido com o agro. Então, minha tendência ali durante esse curso foi me envolver com essa atividade. Aí eu me envolvi junto com o pessoal do Sindicato dos Produtores Rurais lá da cidade de Vilhena, onde a gente fez um material já que era uma revista na época. Justamente atentando para essas principais pautas. Mas Sindicato dos Produtores Rurais de Vilhena. Isso. E uma revista também já direcionada ao agro. Direcionada ao agro. Então, até o meu TCC foi em cima disso. Quando? 2009 e 2010. Eita! Entendeu? Então, tem assim, um tempinho já aí foi um material que a gente fez em parceria, foi até uma parceria na época interessante, porque assim, a gente estava terminando a graduação e ao mesmo tempo já estava na prática ali vivenciando. É legal porque você volta para dentro da academia e tem algumas coisas. Depois do curso, fiquei pervilhando um tempo, aí eu passei na veterinária, né? Aqui em Rolim. Aí vim para Rolim, fiquei uma temporada. E depois da veterinária, eu acabei trancando, porque surgiu a oportunidade de ir trabalhar na assessoria de comunicação do governo na SEAGRE, né? Que é a Secretaria de Estado da Agricultura na época. De Agricultura ainda é, né? Do Estado SEAGRE o nome. E lá eu fiquei 4 anos nessa função. E como você tem muita demanda, então você roda muito, né? Você acaba conhecendo muito o Estado. Então você vê várias situações. Você vê pessoas que adotaram tecnologias de formas mais caras, outros que têm tecnologia de uma forma mais barata. Tem gente que consegue ter eficiência produtiva no módulo tradicional. Tem gente que não consegue. Então, você vê várias realidades diferentes no mesmo estado. Também participei lá na coordenação de 4 Rondônia Rural Show de Comunicação, junto com toda a equipe, né, que construiu a feira. Né? Já cheguei, acho que na quinta, se eu não me engano. E também... Ainda na área de comunicação ou da agricultura? Comunicação. Eu sempre trabalhei na comunicação. Tipo assim, levando informação para esse produtor. E lá na época, na própria secretaria, eu busco sempre trabalhar a comunicação não da forma humanizada. Porque atrás de qualquer coisa tem pessoas. Sim. E isso agrega cada vez mais. Tipo assim, você gera valor para a pessoa. O que é gerar valor para a pessoa? Eu levar uma informação que realmente é relevante para ele. Sim. Adianta eu falar que o fulano tal fez. Tá, e o que tem? Tá, fez, e aí? O que isso gera para mim de valor? É melhor eu falar o seguinte: o seu José, que é produtor lá da linha tal, ele recebeu um produto, uma ação, e ele teve tal resultado. Ele fazendo esse caminho, seguindo esse protocolo, essa tecnologia lançada, ou pela Embrapa, pela Emater, pelo governo, seja qual for o ente, está dando resultado, está mudando a vida dele. Ele realmente está transformando a realidade dele.
é contar a história do produtor, que teve realmente a vida mudada através daquela tecnologia ou daquela ação. Essa é a comunicação que eu gosto de trabalhar. Que maravilha. E aí, no caso da SEAGRE, que daí vocês também, né, estavam ali nessa implementação Rondônia Rural Show. E aí, eu vi você falando aqui no início também, é ProSoja que você esteve... A ProSoja veio bem depois, né? É? Nesse período, eu trabalhei Eu fiz ali as 4 Rural Show e tal, aí eu saí do governo. Trabalhei uma temporada também no estratégico ali, junto na Assembleia, Governo Assembleia, né? Na área da comunicação, né? Que é uma área interessante da comunicação, que é você acompanhar, tipo assim, o cenário, ver o que está acontecendo e ver, assim, e ter testar as hipóteses, né? Dentro da comunicação, de como aquilo pode se tornar-se favorável para aquele órgão, aquela instituição que você está trabalhando, né? Uma comunicação estratégica. Então, é uma ação de comunicação estratégica, mais 1 ano e meio nela. E isso agregou muito, né? Que você vê como é que você passa 1 ano ali dentro da Assembleia e você acaba vendo como é que funciona, né? E como é que aquilo se desenrola, né? As coisas, né? E uma coisa interessante que eu gostaria de falar, né? Qualquer pessoa é interessante que vá acompanhar. Aí a pessoa começa a ter um discernimento melhor de como que acontece. E eu recomendo ir lá no plenário, assistir lá. Porque o online, às vezes, né, você não vê o que está acontecendo, né? Então, mas a população, a gente acaba só ouvindo quando alguém traz aquela notícia. Entendi. Do que está acontecendo. Então, acontece muita coisa que, às vezes, ninguém está vendo. E nem vai ver. Verdade. Então, é interessante que a população seja mais ativa nessa situação também, nas câmaras municipais. Pessoal, a gente vive política, então é interessante a gente se envolver. Não adianta você falar, não discuto. Não precisa discutir. Só entender já é um ponto muito interessante. Porque a vida nossa depende dessas decisões. Sim, claro. E aí depois eu fui saí do governo, né, pedi exoneração e fui fazer campanha política, marketing político. Eu já tinha participado, mas assim, nunca efetivamente numa coordenação. Aí fui para um município do interior, onde eu fiz essa campanha. E fomos bem sucedidos naquela situação, dentro de uma hipótese, né, vamos falar assim, tinha uma tese que eu criei, uma forma de trabalhar. Claro que na política é muito rápido, então você tem que ter ela, tem a estrutura dela de trabalho, mas você deixa em aberto algumas coisas, que vai acontecer coisas que não estão sob seu controle. Sim. A gente brinca, tem um teórico muito bom, que chama o Nissim Taleb. Quiser ler todos os livros deles, eu recomendo. Porque ele tem a lógica do cisne negro, o antifrágil, Iludidos pelo Acaso e Skin the Game. Todos eles trazem bastante ensinamentos, mas numa campanha política, o cisne negro está presente. O que é um cisne negro? Resumindo, cisne negro é aquilo que muda a direção da sua vida. Ou, no caso, vamos dizer, muda a direção de uma campanha. É um acontecimento que você não está esperando, que pode surgir. É uma acusação, uma mentira, alguma coisa assim. Um exemplo que aconteceu com o mundo inteiro, que ninguém estava esperando. Pandemia. Pandemia é um cisne negro que mudou o rumo da humanidade. Impactou vidas, muitas vidas. Então, o cisne negro, ninguém esperava aquele, tipo, um reset. Então, a vida está desse jeito, de repente, puf, 2 anos, alguns perderam, outros ganharam, outros morreram. Então, um cisne negro. E nós estamos vivenciando na nossa vida vários cisnes negros, só que menores. É uma viagem que eu não pude fazer, um casamento, uma separação, filho. Então, tudo, sim, às vezes que não está esperando, né? Porque quando é esperado e planejado, não é cisne negro. E, então, é isso. Então, você trabalha também estrategicamente. Depois disso, eu passei pela uma empresa multinacional aberta em bolsa, né? Na área de assessoria de comunicação e relações públicas, onde fiquei 1 ano e pouquinho. Aí, depois que eu saí dessa empresa, aí eu via que tinha um gap. Cara, assim, quando você pega uma empresa que trabalha comunicação corporativamente, assim, ela 100% como deve ser trabalhado, aí você vê os resultados tudo metrificado. Aí eu vi assim, cara, o mercado nosso ainda tem muito espaço. Por quê? Você tem várias empresas que estão saindo do tamanho médio para grande,
que não tem a noção do que é comunicação. Eu acho engraçado, assim, que a galera fala, marketing. Aí, que eu vou fazer videozinho, vídeo. Legal. E qual que é o seu objetivo com isso? O que você quer alcançar com isso? Eu quero vender. Beleza. Se você vender o seu produto, tá tudo bem? Como é que fica a aquisição desse cliente? Como é a jornada dele durante todo o processo? Sim. O marketing é importante? É importante. Mas você trabalhar estrategicamente a comunicação, eu costumo trabalhar a comunicação de uma forma que eu englobo, eu chamo minha comunicação 360, ICR. E nela a gente trabalha basicamente, os quatro pilares dentro da comunicação. Quando a gente vai estudar, você tem publicidade, marketing, assessoria de imprensa e relações públicas. Não tem como eu ter sucesso se eu não trabalhar as 4. Cada momento é o momento de eu usar uma. E outra coisa, um planejamento estratégico de como eu vou usar elas. A maioria das empresas, isso tem dados e tudo, não tem profissionais trabalhando na área de comunicação de forma adequada. Não tem um planejamento estratégico da comunicação no curto, médio e longo prazo. O que elas estão fazendo? Apagando fogo. Vou usar esse termo, que acho que é mais comum para todo mundo. Surgiu uma situação, não sei o quê. Preciso vender, faz não sei o quê. Que não sei o quê. E como é que está a construção da sua marca ao longo do tempo? O que gera valor no negócio? Pessoal, agora eu vou chamar a atenção para nós, jornalistas, formados em comunicação social. A gente tem uma bagagem muito grande nessa área, a gente faz assessoria, trabalha com várias pessoas. A gente sabe gerar valor, a gente gera valor. Vamos começar a gerar valor para nós também? Vamos trabalhar a nossa comunicação? E é justamente isso que a gente está querendo aqui, viu, Johnny? Gerar esse valor de verdade para o agro, né? E assim, daí disso, você ficou nessa empresa, era mais, né, questão ali da comunicação também. E como que você voltou? Porque você meio que saiu ali, né, estava muito focado na toda a comunicação voltada ao agro, foi para outras estratégias também da comunicação, e aí você chegou ao agro de volta como, depois dessa trajetória aí? Então, vendo esse gap, essas situações, aí eu falei assim, cara, eu vou entrar no mercado. E eu abri uma agência de comunicação nesse sentido, buscando trabalhar esse processo. Conectar empresas com produtores. Porque assim, eu fui para o campo. Eu fui lá plantar. E sentindo a dor de quem também plantava. O que é plantar? É você cuidar da lavoura, é você acordar cedo de madrugada, é você estar lá olhando uma erva daninha, é você estar olhando um percevejo, é você estar todo dia ali e vivenciando aquele universo no qual, tipo assim, eu saio de madrugada, às vezes se eu tenho uma propriedade perto da cidade, eu saio de madrugada da cidade e volto só à noite. Mas nesse período, aí tá, como é que eu tô lá? Aí você vê assim, como é que é a interação das empresas com esse produtor? Eu sentindo na pele o que o produtor estava sentindo, eu consigo ver, de certo modo, o que é mais eficiente para me comunicar com ele. Uhum. Aí nesse processo, tipo assim, indo para esse mercado, na época até surgiu a oportunidade de estar com a ProSoja. Aí eu fui lá, trabalhei 7 meses com eles ali, esse modelo, dentro da... E isso foi quando? Foi de 2023 até 24, ali, metade de 24. E, Johnny, diante dessa trajetória toda aí que você vem, né, na comunicação do agro, essa coisa tão importante que para nós é isso, né, nossa bandeira, literalmente, essa voz, né, do agro. E como que foi essa trajetória e chegou na ProSoja, é isso? Isso. Foi meio que foi vindo natural, né, tipo assim, a partir do momento que você está fazendo essa parte, está em contato com o produtor, assim, você se apaixona por esse mundo. Porque, assim, existe muita coisa boa, né? E nesse processo todo, durante todo esse tempo, né? Tipo assim, você vê, assim, que tem evoluído, né? Tem evoluído como? Vamos dizer assim, os produtores têm tomado consciência de que eles precisam estar unidos para poder enfrentar algumas dificuldades.
Então, quando você vai, tipo assim, fui para dentro da ProSoja, que é uma associação, comecei lá, é interessante, né? Porque o início já foi num sindicato, né? Que é uma organização patronal, né? De produtores. Então, você já via aquele pessoal unido, lutando por pautas deles, né? Tipo assim, mostrando que estavam fazendo a coisa certa. E que aquilo que estavam divulgando eram coisas, tipo assim, era o mínimo, tipo 1% do que tinha 99% de coisa legal para mostrar. E o Ruralcast, toda essa comunicação pro agro, por que é importante? Porque tem todo esse 99% para mostrar. E ele se organizando, tipo assim, ali na ProSoja, e agora também tem assim, os produtores, brincos pecuaristas demoram mais tempo, um pouco, né? Porque são mais tradicionalistas, assim, são pessoas mais fechadas, do certo modo, falando, né? São mais reservadas, vamos usar esse termo. Tá vendo que, cara, tá ficando cada vez mais fechado o mercado. E eles estão fazendo certo dentro da propriedade. É um ou outro que às vezes sai da linha. Mas a maioria está fazendo certo e está sendo penalizado por uma minoria. Mas o que o produtor independente, ele aprende a trabalhar, ele sabe trabalhar dentro da porteira. A maioria agora, graças assim, tá tomando consciência de que é importante eu ter alguém me representando. Aí surgiu, criaram a APRON, que é a Associação dos Pecuaristas do Estado de Rondônia. Essa associação, assim, pra você ter ideia, nós somos mais de quase 120 propriedades com bovinos, né, no estado. Então, assim, você imagina, você está lá na sua propriedade, acontece alguma coisa ali, você vai reclamar para quem? Pro prefeito, aí depois até, se você tem um conhecimento, às vezes você não tem nem conhecimento quem é quem. Aí tu vai conversar com um, para conversar com o outro, conversar com o outro. Dentro de uma rede, de uma associação dessa, você ligou para o representante local ou ligou para o presidente, amanhã ou no mesmo dia ele já liga para um representante daquela pasta ou conversa com um deputado, com alguém ali para poder gerar esse resultado e já descobrir o que está acontecendo. Entendi. E assim, é que às vezes a gente fala siglas, né? Mas quem vai estar aí realmente nos ouvindo, nos assistindo, às vezes não sabe. ProSoja significa exatamente o quê? A ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Rondônia. Ah, milho e soja. Ela foi criada no Mato Grosso, no inicialmente, e aí veio a ProSoja Brasil e outros estados, e depois veio a de Rondônia. Justamente para quê? Porque assim, o que servem as associações, as representações? Os sindicatos, FAPERON, né, que são a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia, sindicatos patronais, né, que para quem é dono é patronal, né? Aí tem os outros também, que é as outras representatividades. Mas o que é importante, você estar sempre conectando ou sempre fortalecendo as instituições. É que essas pessoas, de alguma forma, estão trabalhando para poder gerar uma segurança jurídica, igual o próprio Gustavo esteve com vocês aqui também, né? O vice-presidente da APRON, o próprio presidente, o Sodelli, falando dos objetivos daquela associação. São pessoas sérias que estão na frente, botando a cara, né? Porque você imagina, as pessoas têm seus negócios, e a partir do momento que a pessoa bota a cara à frente do negócio desse, o cara tem que ser tem que se doar muito, porque a gente sabe como é que é o país. Então tem situações que tem gente que vai querer, às vezes, se incomodar com alguma coisa e começa a fazer vista grossa em algumas coisas. Então, assim, a pessoa realmente tem que estar disposta a assumir a responsabilidade. Mas o que tem que estar atrás? As pessoas fortalecendo, as pessoas entrando, as pessoas participando das reuniões. Não é só entrar e, tipo assim, paguei minha mensalidade. Eu apoiei dando um recurso. Não, mas a principal função é a pessoa estar participando, dando opinião e querendo buscando suas melhorias. A comunicação, nisso tudo, faz o quê? Leva conhecimento, leva valor, leva, vamos dizer assim, fala do que está dando certo. E também denuncia se estiver dando errado. Sim. Entendeu? Por isso que é importantíssimo, cada vez mais, a gente ter pessoas, programas igual vocês, trabalhando a comunicação no agronegócio. É uma coisa muito que a gente tem que valorizar. Porque daqui a uns tempos, nossos produtos, quem produz hoje, não vai estar produzindo amanhã. Quem vai estar no lugar deles? Aí o que acontece? A maioria dos filhos foram estudar para direito, para médico, para dentista. Vai querer voltar para a roça? E quem vai produzir alimento? É um questionamento que a gente tem que começar a fazer. Você pelo menos já plantou um pezinho de cebolinha na sua casa? Você tem uma horta em casa?
Você tem um pé de mandioca, às vezes assim, as cidades menores você tem quintal. Então você pode até ter um pé de banana dentro do seu quintal. Quem está em cidades maiores, apartamento, pode até ter uma cebolinha no vasinho ali, né? Perto da janela, né? Mas cultiva alguma coisa para você ver como é que é trabalhoso você cultivar algo. Aí você imagina, para cultivar um é trabalhoso, imagina você cultivar uma lavoura inteira. Incrível, né? E é uma raiz, né? Que é tão importante isso, né? Porque, assim, eu tiro isso pela a minha mãe. A minha mãe, ela sempre, ela foi, né, criada também nessa questão muito ali da roça, né, em fazenda, né? Foi criada em fazendas em Minas Gerais. Aham. E aí, ela tinha muito essa tradição que nunca saiu, por mais que veio, né, morar na área urbana, morou durante a vida toda, mas sempre, se chegava no quintal, ela tinha ali desde um pé de alface, mas coisas assim, tipo penicilina, babosa, sabe? Coisas assim que as pessoas passavam realmente lá para ir atrás de uma mudinha, de uma coisa, né? É muito legal isso, né? Essa cultura que vem quando as pessoas vêm do campo, né? Aham. Muito E é importante. importante que você saiba o alimento que você está comendo. Tipo assim, você tem um cheiro verde para você fazer sua comida, o seu almoço, tipo assim, cebolinha, salsinha. Cara, é fantástico. Você tá ali, você vai lá, tira o que você precisa usar, a planta continua crescendo e você tem um sabor diferente, né? Sim. E é um só, assim, quer experimentar? Faz. Vai lá e faça, né? E nesse contexto todo assim, do agro, da comunicação voltada para isso, também surgiram outros conhecimentos. Porque assim, quando você está ali trabalhando, que você vai ali, é uma dificuldade de mercado. Tá, mas o que é mercado? Fui conhecer mercado. Vamos estudar a bolsa de valores, vamos estudar economia, vamos ver como é que é isso. Tá, aí você estuda ali, né? Que eu sou meio de aprofundar um pouco, né? Beleza. Então, como é que é essa relação? A maioria dos produtores trabalha com commodity e não entende de commodity. Entendeu? Como é que ele pode usar aquilo a seu favor? Entendeu? Claro, tem produtor que nunca vai usar aquilo, mas ele entender, tipo assim, o que ele fala? Como é que tá o boi hoje, o preço do boi? O que impacta no preço do boi? Como é que está o seu custo dentro da propriedade? Então vamos para o mercado, vamos estudar, né? Isso traz conhecimento e também gera outra preocupação nossa quando você vai estudar finança. Como é que está a finança do produtor rural? O povo só acha que o produtor, só porque ele tem uma Hilux, porque é um carro, às vezes, acima, tipo assim, da base do que é comum na cidade, começa a falar assim, cara, tem um Hilux. Mas a Hilux é a carriola dele. Como é que ele vai carregar um saco de sal, uma coisa, para a propriedade dele? É um carro de trabalho. É um carro para ele trabalhar. Às vezes ele tá lá com a casa, você chega na propriedade, assim, as pessoas, ou quem tá trabalhando mesmo, falo lá pela minha família mesmo, assim, em casa. Você chega assim, a casa é o último negócio que eles mexem. Primeiro é o curral, a cerca, entendeu? É dar condições de ter estrutura para trabalhar. Depois que vai olhar assim no seu conforto. É a ferramenta de É trabalho. uma ferramenta de trabalho. E aí você tem toda uma situação, o cara... Cara, vamos olhar o que realmente vive lá. O cara passa um ano, às vezes, sem ter tipo assim, trabalha com aquele gado, vende um bezerro por mês para poder custear a vida dele. E quando tem a baixa? Eu falei no pecuária um pouquinho mais, porque é o que mais temos em Rondônia, que é a maioria propriedade com bovino. Mas se você pega um gol ano atrasado, 2023, 2024, que a safra de soja teve uma seca, cara, teve gente que fechou no prejuízo. O Rio Grande do Sul, você tá vendo lá o pessoal trabalhando pela securitização. Tem gente que perdeu tudo. 3 vezes sem safra. 3 vezes. Então, assim, o agro não tá bonitinho na parte financeira, igual o povo vende. Ele precisa de apoio, precisa sim. E o produtor precisa também buscar apoio nessa área também. Aí a gente fala assim, consultoria financeira. Mas isso é só para a cidade? E por que não para o agro? Por que não para o produtor rural? Ensinar ele a usar uma planilha? Como é que estão os seus custos? A maioria dos produtores rurais não fazem uma planilha do que está entrando e do que está saindo. Só vai lá na agropecuária, pega e normalmente ele pega a prazo, né? Vai lá pegando e quando vende o gado ou vende a sua safra, paga. Ou às vezes financia. E se ele conseguisse ter um planejamento financeiro,
que ele tivesse o dinheiro antecipado, quanto ele deixaria de perder ou nesse processo ou ganharia mais? Então, são coisas que a gente vai aprendendo e vai buscando, né? Outra coisa, quem é que está lá? O produtor é o quê? É um ser humano. No processo de estar se olhando para dentro, a gente também busca conhecimento. Fui buscar conhecimento aí na área de autoconhecimento, né? Tipo assim, se melhorar como pessoa. Sim. Aí você também descobre, quando você começa a estudar isso, que é incrível que tem sinais que você não vê quando você não está por dentro daquele processo. Sim. É igual, finanças. Aí você vai lá, se aprofunda, estuda finanças, continua estudando. Tá, aí você começa a ver sinais quando você vai, vamos dizer, a gente está conversando aqui. Aí, estamos lá, tal. E aí, como é que está a sua situação? Porque às vezes a gente foca, vamos dizer, vamos falar de comunicação. Beleza, eu vou aqui, faço uma pauta, ok. Mas quando eu não estou dentro do conhecimento, eu não entendo como é que funciona o ecossistema em torno, eu vou focar só naquele tema e vou aprofundar nele. Beleza. Aí quando a gente está assim, e aí, como é que está a sua situação financeira? Ou como é que tá a atividade, né? Que às vezes se você fala financeiro, o cara já nem fala, né? Já tá... Porque tem um ego também ali que é meio duro, né? As pessoas às vezes ficam reticentes de falar nisso, né? E são ser humano também. São pessoas. Tem um estudo, eu não vou conseguir falar o dado correto aqui, então não vou usar número. Mas assim, tem um alto índice de produtores cometendo suicídio. Por causa dessas situações desfavoráveis. Como é que tá o emocional desse produtor? Como é que está o emocional? São pessoas que estão produzindo. E por ser pessoas mais... como é que eu vou falar assim? Mais reservadas, muitas delas, não vai expor o que está acontecendo com ela. Até porque, ainda mais nesse meio, é fraqueza. Eu não vou expor que eu estou passando por uma situação desconfortável, estou muito estressado, ou isso está gerando uma angústia em mim, porque isso é fraqueza. Quem está olhando para isso? Agora, depois do podcast, pode ser que muita gente comece a olhar para isso, muitos psicólogos, terapeutas e pessoas comecem a falar do agro, comecem a procurar essas pessoas, levar solução para essas pessoas também. Não é só quem está na cidade, no apartamento trancado, que está se sentindo sozinho. Aquele cara vai lá, sai de madrugada, vai cuidar da boiada, ele está lá no meio do pasto, sozinho, o que está passando na cabeça dele? A conta que tem que pagar... Às vezes o financiamento, que deu uma situação, não tem recurso para entrar, vai vender tudo, vai perder tudo. Como é que ele vai sustentar a família? Que a pressão está nele. É verdade. Não, e você tocou num ponto, Johnny, tão interessante que realmente eu nunca tinha parado para ver, né? Essa questão, a saúde mental realmente do homem do campo, do agro, né? Realmente eu nunca havia parado para pensar sobre isso. Mas acaba tocando, né, num ponto, porque teve já algumas pessoas que até nós já recebemos aqui, falamos, né, sobre essas diversas situações que acontecem no agro, mas às vezes também aquela pessoa que ela vem, aquela questão mesmo tradicional ali da família, que a vida toda dela foi nesse formato mais reservado, lá, né, literalmente na lida do campo, e ela recebe, por exemplo, uma multa hoje ambiental, né? Num valor astronômico. E ela não tem informação sobre aquilo, ela fala, gente, eu perdi tudo, né? Assim, já tivemos aqui, né, justamente no podcast, advogados, especialistas realmente nessa área, que às vezes é o quê? É uma informação errada. Aconteceu até que uma advogada, colega nossa aqui, que esteve no programa, e ela disse que a pessoa chegou lá desesperada, já estava assim, passando mal, precisando de um médico, por causa de uma multa. E com um detalhe, ela recebeu a correspondência da vizinha. E ela não tinha se atentado que nem estava no nome dela. Você acredita? Então, assim, isso me levou, né, a pensar justamente nessa questão do emocional que você falou, né, dessa ambiência aí no meio do agro, que às vezes as pessoas, né, muita pressão mesmo, né? Essa questão de multa, questão de pessoas ali na lida que acontece um acidente no curral com um funcionário, né? Eu imagino toda a pressão, né? E a gente imagina que não, o pessoal tá lá, tá no meio do nada, né? Que é muita calmaria, né? Porque assim, quando as pessoas, vou colocar assim, eu tô mais tempo na cidade agora do que na área rural, né? Sair, vou mais nas férias ajudar, e às vezes no meu trabalho a campo, na área da comunicação, às vezes na área
consultoria financeira, ou na área do coach business, e talvez alguma situação que ocorre da gente estar trabalhando essa questão do emocional. Pouquíssimo. Por quê? Porque as pessoas não, tipo assim, já tem essa questão da reticência. E o emocional, tanto pra gente que aqui na cidade a gente acaba cuidando mais. Aí por que gera essa questão que tá tudo bem lá? Porque normalmente as pessoas daqui fazem o quê? Fim de semana eu vou pra onde? Pro sítio, curtir. Aí chega lá no sítio, aí tem galinha caipira, tem aquele almoço gostoso, todo mundo sorrindo e tal. Você já parou pra imaginar que talvez esse foi o melhor dia daquela pessoa durante aquela semana inteira que ela passou sozinha ali? Entendeu? Tipo assim, foi aquela visita que você fez pra ela, aquela conversa, a família tá junto. Ela olhar pra família, todo mundo feliz, alegre, ser uma coisa muito legal pra ela. A gente não para olhar detalhes, porque o mundo tá desconectando a gente. E quando você volta pro meio, a gente também tem que ter essa atenção. Vamos ver como é que tá lá também. Aqui e lá. Porque assim, é gostoso, eu ir lá, curtir, pescar, né? Estar com a família, sorrindo, alegre. Mas aquilo dura um dia. E a segunda, como é que é pra ele? Pra quem tá na cidade, o pior dia às vezes é o domingo. Pra quem tá sozinho na cidade. Porque é o dia que você não tem movimento. Não é à toa que as pessoas se desconectam. O mundo desconecta. A pessoa o que faz? Que chama roda dos vícios ali. Roda dos ratos, né? O que é? Trabalha, festa, sexta, sábado, domingo, segunda, trabalha. Porque ele vive num automático. Então, assim. E aí, quando ele para um pouco, normalmente quem tá o domingo é o dia dele reflexionar, né? Procura ajuda, vai na igreja primeiro, né? Que procura Deus, né? Que tá sempre com a gente. Mas é olhar pro emocional também. E tudo tá ligado. Tipo assim, quando eu olho pra mim, eu começo a melhorar todas as coisas. Começo a melhorar a minha vida financeira, começo a melhorar o meu negócio. E outra coisa, tem pessoas para ajudar. Você tem planejadores financeiros, você tem coach, você tem, no caso assim, mais na área rural, que vai trabalhar a questão de projetos, né? Tipo assim, você tem um projeto, você tem agrônomos, você tem veterinário, você tem pessoas que vai te ajudar na parte técnica. Você tem que, ao mesmo jeito que você contrata um agrônomo, um veterinário, ou tu vai lá na casa agropecuária perguntar como é que você vai usar, que adubo que você vai usar, que herbicida você vai usar, procura ajuda. Você precisa de ajuda e você tem direito a receber ajuda. Falando pro produtor, né? Não é fraqueza você mostrar que realmente você precisa de ajuda. É uma forma de mostrar força. Maravilha! Não, literalmente, gente, esse foi um programa do agro impressionante. Viajamos aqui em todas as possibilidades que pode acontecer no agro, que na verdade nem eu, tá? Eu tinha aqui pensado sobre isso. Que bom, viu, Johnny? Um presente tá te recebendo aqui hoje. Johnny não é aqui da cidade, gente. Johnny está, para quem tá vendo a gente aí fora, Johnny está a 500 quilômetros daqui, tá? A gente está na cidade de Porto Velho e hoje a gente está falando aqui direto de Cacoal, Rondônia. E recebendo o Johnny aqui na cidade hoje, uma honra de verdade, tá, Johnny? Está te recebendo aqui no Ruralcast. Falamos sobre diversas coisas hoje, mas como, né, temos que encerrar e a gente ama falar, vocês já viram, né, gente? Adoro, porque o Johnny fala e fala muito bem. E se ficou, Johnny, de repente alguma coisa que você gostaria realmente de compartilhar ou de levar esta informação mesmo aí a essa galera do agro, o que seria aí que você gostaria realmente de estar passando para o pessoal que eu ainda não te perguntei? Primeiro é agradecer essa oportunidade de estar conseguindo estar falando assim de uma forma dinâmica, né? Assim, o agro, ele é dinâmico. O produtor, ele, assim, não adianta querer colocar ele numa caixinha. Dentro da propriedade é multitarefa. Ele tá olhando na cerca, tá usando o corral, tá olhando a lavoura, tá olhando, ele vira um multitarefa. Então, o produtor, ele já é multi. A gente, o pessoal, Johnny, você faz um monte de coisa. Cara, é natural. Tem gente que consegue fazer uma coisa só, outros não. Nem à toa que às vezes o produtor ele tá meio assim, porque ele faz um monte de coisa. Mas o primeiro agradecer e dar parabéns para vocês, porque essa iniciativa aqui é algo que vai ajudar muita gente. Um programa, às vezes uma fala, um corte que vocês fizerem, às vezes do entrevistado aqui, vai mudar vidas. E esse é um trabalho da comunicação que às vezes a gente está tão envolvido com ela que a gente esquece que o valor que a gente gera na vida das outras pessoas. E quando a gente está trabalhando de uma forma direcionada, tem muita gente que para te ouvir. E
vamos dizer assim, como eu falei, uma informação, um detalhe, alguma coisa que você comentou aqui fez o despertar daquela pessoa. Às vezes, eu vi uma vez um negócio, aí eu implementei e, cara, minha vida mudou. Agora eu tô tendo mais rendimento, mais coisa. Às vezes assim, cara, eu vi aquele podcast, eu nunca tinha noção dessa questão do emocional e fui buscar. Cara, eu tava com depressão. Então, assim, a atitude de vocês, a atitude do comunicador, do jornalista, é olhar uma forma sistêmica, uma forma 360. Não é olhar para olhar a sua informação que você está escrevendo de uma forma como é que você vai impactar vidas. A gente impacta as vidas. Às vezes a gente não salva o mundo, igual o Superman, né? Porque a gente precisa carregar o peso do mundo nas nossas costas. Mas se a gente conseguir levar uma informação que consegue impactar uma vida, a gente está mudando a vida de uma família. Agora você imagina se todos nós, comunicadores, pessoas, que não é só o comunicador, todo mundo hoje comunica através de suas redes sociais, estarem pensando no que está comunicando, realmente isso vai gerar valor para outra pessoa? Se vai gerar valor, tudo bem. Se não vai, repense. Isso está melhorando a minha vida? Agora, se você consegue colocar algo que está melhorando a sua vida e está melhorando a vida da outra pessoa, parabéns, você está contribuindo para um mundo melhor. Que maravilha! Gente, e tivemos aí, ó, como o Johnny colocou bem, tá? Tivemos hoje um podcast no modo 360. Maravilhoso. Johnny, que honra te receber aqui. Como eu vi que você é um especialista em várias áreas, já fica aqui o convite, tá? Para a sua segunda edição aqui no Ruralcast. Espero que a gente se encontre em breve aí com mais outras participações, porque eu vejo que o conhecimento aí é amplo e vai ser uma honra ter você aqui numa segunda edição do Ruralcast, viu? Não, eu agradeço, obrigado e de novo, parabéns para vocês aí pela essa iniciativa. Maravilha, gente. E ficamos por aqui com mais esse Ruralcast, mas semana que vem tem mais.